diz que Satanás estava lutando com Miguel, o arcanjo Miguel, pelo corpo de Moisés. Como Moisés era o grande legislador, e Satanás estava querendo o corpo dele. Moisés morreu, ele queria usar o corpo dele. A ordem da criação de Deus, onde estão os anjos? Na ordem da criação das coisas, do universo? A Bíblia fala que quando Deus estava criando o universo, os anjos, que chamam de estrelas, lá no livro de Jó, cantavam, então, rejubilando. Eles já eram anteriores a isso. Tá. Anteriores a isso. Ou seja, Deus é eterno, sempre existiu, mas quando ele cria Entendi. os anjos. Tá. E depois, então, vem a criação do universo. Agora, no momento em que eles caem, começa uma batalha do reino de Deus, que a Bíblia fala de império das trevas e reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, você entra porque deseja, porque quer. No império das trevas, você não tem opção. No reino do Filho, você é um súdito de coração. No império das trevas, você é um escravo de Satanás. Então, a Bíblia chama de império das trevas e reino do Filho do seu amor. Estes dois poderes antagônicos, eles lutam entre si. E vão lutar até o final dos tempos. E no final dos tempos, a gente sabe que Deus vai dar um basta, vai lançar Satanás no lago de fogo, onde ele vai estar para o resto da eternidade, assim como o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. Aliás, a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para os homens, mas criou para Satanás e para os seus demônios. Ele cria, então, a partir do momento que tem a queda dos anjos. Obviamente, ele já conhecia tudo isso, mas ele cria para um dia lançar no lago de fogo todos esses inimigos de Deus, né? Então, a guerra espiritual é assim. Agora, você fez uma pergunta boa, porque, na verdade, a hierarquia se mantém. E o poder e as habilidades e capacidades também se mantêm. Por exemplo, Lúcifer. Era um querubim. Ele era um querubim. No livro de Judas... Mas o querubim não é o mais poderoso na hierarquia, né? Então, querubins e serafins, alguns colocam os serafins acima, porque eles estão Olha lá. Os serafins Os são... 9 coros. Então isso daí na verdade é uma lista da Igreja Católica. Sei. E eu concordo com a maior parte disso, mas a questão, por exemplo, de serafins e querubins, a Bíblia não deixa claro quem é maior. Tá. Algumas pessoas dizem que os serafins são maiores porque eles são aqueles seres angelicais que estão na presença do trono de Deus. Eles têm 6 asas e 2 das asas cobrem os olhos. Para não ser fulminado? Não ser fulminado pela glória de Deus. Então, assim... De tão próximos. De tão próximos que eles estão. Por isso que alguns os colocam lá. Mas a Bíblia fala que Lúcifer era querubim. Acima de todos eles. Ele é um querubim. Então faz mais ele sentido. É o único que a Bíblia fala que é um querubim ungido. Existem outros O querubins. que quer dizer um querubim ungido? A unção significa... a palavra vem do hebraico de shemen, que significa óleo. Tá. Você derrama um óleo sobre a cabeça de um rei e dessa maneira você declara que ele é autorizado pelo Deus dos deuses para ser o rei da nação de Israel, por exemplo. Agora, isso significa o quê? Capacitado para uma obra específica. Qual era a obra de Lúcifer? A Bíblia diz que quando Deus criou a música, todos os instrumentos musicais faziam parte das vestes de Satanás. Olha que tremendo. Ele era o líder da adoração no céu. Então a Bíblia fala que nas suas vestes tem os símbolos sonoros, tem os instrumentos de corda. A música foi criada para que ele adorasse a Deus no céu. Então, alguns afirmam que não havia nenhum outro tão poderoso quanto ele, a ponto dele ter saído e levado tanta gente. Mas isso é discutível. Mas é discutível? É discutível, porque nessa lista, por exemplo, os serafins estão acima. Nesse sentido. Porque, por exemplo, não sobre ele ter caído. Na rebelião, ele não levou nenhum serafim. O que ele levou? Levou querubins, levou principados. Ele é um querubim que foi, então não é impossível que ele tenha levado um outro querubim.
A Bíblia não menciona isso. Mas ele era um querubim. Mas principados e potestades ele levou com certeza. Então, quando você vê lá no livro de Judas, né, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, a gente chama de capítulo 1, mas na verdade só tem aquele capítulo 1, né? Diz que Satanás estava lutando com Miguel, o arcanjo Miguel, pelo corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel... Sempre coloca o Miguel como o que luta com Satanás. Por quê? Porque ele é o mais poderoso? Porque, assim, na verdade, Miguel, ele é o príncipe de Israel. Nós, quando falamos de principados, a gente vai perceber que eles têm uma jurisdição geográfica, territorialista. Entendi. Então, Miguel está relacionado a Israel. Sempre é Miguel que tem a ver com Israel. Como Moisés era o grande legislador, e Satanás estava querendo o corpo dele. Moisés morreu, ele queria usar o corpo dele. E a Bíblia diz que Miguel entrou em luta contra Satanás. Mas a Bíblia diz que Miguel não ousou usar nenhum juízo difamatório contra Satanás. Ou seja, ele não foi na sua própria força. Ele disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, aparentemente ali, Lúcifer é maior do que Miguel. É? É. Mais na força de cada um. Entendi. Mas Miguel, quando ele invoca a força de Deus, ele vence. Então, naquela batalha, Miguel ganhou e não deixou Lúcifer levar o corpo de Moisés. Muitos acreditam que se ele levasse, ele ia fazer o povo idolatrar, ia fazer Moisés ressuscitar, fazer alguma coisa para que ele pudesse usar aquilo contra Deus, né? Enganasse o povo. Então, assim, na Bíblia, Satanás parece ser o mais poderoso, não só do império das trevas, mas de todos os seres que foram criados. Mas não é, vamos dizer assim, errada a interpretação de que serafins sejam maiores do que ele. Por quê? Porque eles estão na presença mais São tipos de características, de poderes diferentes, né? Diferentes. É isso que a gente vai falar. Eu queria começar mostrando alguns textos da Bíblia que tem algumas listas. Por exemplo, em Colossenses 1,16, diz assim, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aí ele fala de tronos, soberanias, principados e potestades. Essa é uma primeira lista. O que são tronos? Tronos, literalmente, é um assento, né, em que a pessoa que está sentada nele tem autoridade para julgar, para administrar. Tá? Então, tem a ver com poder, realeza, né? Governadores. Então, alguns afirmam que os tronos, que tanto tronos quanto serafins, quanto querubins, são seres que não estão ligados ao mundo físico. Eles estão ligados à administração do mundo espiritual celestial. Soberanias, também no original, é domínio, poder, senhorio, que pode ser comparado à lista lá dos domínios ou as dominações, tá? Então, são os dominadores. Quando é do lado do mal, no grego é cosmocrator, krator de poder e cosmo mundial. São seres que têm poder no mundo inteiro, que têm atuação, por exemplo, principados. Eles não têm poder no mundo inteiro. Eles têm uma atuação somente no país que eles são destinados. Mas as dominações ou os domínios, eles têm poder no mundo inteiro. Eles podem atuar em qualquer país, podem interferir em qualquer coisa. Tanto os que são celestiais quanto os que são demoníacos. E aí vem os principados. No grego, arquê, como eu te falei, os primeiros, né, os mais poderosos, mas eles estão relacionados já à guerra espiritual com o mundo aqui. Então, estes três que eu falei primeiro, que é serafins, querubins e tronos, eles são seres celestiais, não tem a ver com o mundo físico. Tá. Serafim, saraf, significa literalmente aquele que pega fogo, que queima. Ele... A raiz desta palavra no hebraico também tem a ver com veneno da cobra, por exemplo. Por quê? Porque eles são tão poderosos que eles queimam aquilo que eles tocam.
é muito interessante porque a única vez que aparece a palavra serafim na Bíblia está em Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6, Isaías está no templo, morreu o rei Uzias, ele está muito triste, está chorando, que era amigo dele, pessoal. E aí o mundo espiritual se abre e ele vê o trono de Deus. E ali ele vê os serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele fica assim, com aquele sensação de falar, ai de mim, porque sou homem impuro, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E aí um serafim pega a brasa do altar, vem e bota na boca dele. E queima a boca dele, e as suas palavras se tornam santificadas. E aí Deus fala, quem eu enviarei? E aí Isaías fala, envia a mim. E ele se torna o maior profeta de todos para anunciar a vinda do Messias. Então o serafim, qual é a função do serafim? Ficar na presença de Deus, enaltecendo, glorificando a Deus, dizendo santo, santo, santo. E eles são seres assim, extraordinários. Não sei se dá para mostrar aí, tem algumas fotos aí a respeito de serafins, que é muito interessante a descrição deles. Ah, é? Uma representação real, você está falando? Em cima do que... Obviamente é uma imaginação. Imaginação a partir do texto, né? Mas a Bíblia fala que eles têm 6 asas, com 2 eles voam de um lado para o outro e tal, né? Consegue ver aí rapidamente? A única vez que eles aparecem está lá no Isaías capítulo 6. Alguns afirmam que eles são seres mais poderosos. Por quê? Porque eles estão mais próximos da glória de Deus. Olha isso. Porque ele tem muitos olhos para todo lado. Isso tem a ver com sabedoria. Eles têm 6 asas. Essa é uma das representações. Obviamente, quando você lê o Isaías, você fica imaginando como é que pode ser, né? Não é que eles tenham que ser assim, necessariamente, né? Depois vem potestades, que no grego é exousia. O que é exousia, potestade? Eu vou ler aqui a tradução do dicionário que diz: poder de escolher, liberdade de fazer como quer, autoridade, aquele que é dotado de poder para decidir, influência, direito, privilégio de reger ou governar. As potestades são seres espirituais que atuam em áreas específicas. Por exemplo, área sexual. Tá. Por exemplo, a área das mídias. Eles são seres que estão nas regiões celestiais, ou seja, nos ares, as potestades dos ares. Então eles atuam em áreas específicas e têm autoridade para fazer o que quer. São seres altamente poderosos para influenciar, para, por exemplo, dirigir nações para algumas áreas específicas. Por exemplo, fazer com que algumas nações se tornem tirânicas, comunistas, para fazer que outras nações se tornem democráticas, mas completamente voltadas para o dinheiro. Então são potestades, eles atuam livremente em áreas específicas. A segunda lista que eu acho muito interessante, que é uma das principais usadas, é de Efésios 6:2. E aí Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é o mundo físico, mas contra principados, potestades, dominadores ou dominações, né, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é esse mundo tenebroso? Então, principados. Quem são os principados? Do lado angelical, a gente tem Miguel, o príncipe de Israel. Agora, do mesmo jeito que tem Miguel para Israel, eu creio que cada nação tem um príncipe angelical para defendê-la. O Brasil tem um, os Estados Unidos tem outro, todos. Por que eu posso dizer isso? Porque do lado do mal também tem. Por exemplo, tem lá em Daniel capítulo 10, Daniel está orando por 21 dias, pedindo a Deus que Deus revele o que vai acontecer com o povo de Israel. A gente sabe que Daniel foi levado para a Babilônia, para o exílio da Babilônia, muito jovem, com uns 19 anos. E ele sabia, pela profecia de Jeremias, que o cativeiro ia durar 70 anos. Agora ele está com perto de 90 anos, ele falou, está acabando os 70 anos. Quando é que o Senhor vai nos libertar? E ele começa a orar, a jejuar por 21 dias, e de repente aparece um anjo, que muitos acreditam ser o anjo
Gabriel. Porque isso aqui no capítulo 10, mas no 8, Gabriel se revela a ele para trazer uma mensagem. Então muitos acreditam. Gabriel foi que também revelou a Maria que Maria que ia receber Jesus. Né? Gabriel revelou a Zacarias que ele ia ser o pai de João Batista. Ele é o maior de todos os mensageiros. Sim. Tá? Por isso que alguns o colocam no nível de principado. Bom, quando Gabriel chega, ele comenta uma coisa muito interessante. Olha, no dia que você começou a orar, ou seja, 21 dias atrás, eu parti. Só que o príncipe da Pérsia me impediu, me resistiu. Olha, príncipe da Pérsia é um principado. Porque quem pode resistir é um demônio anjo? poderoso. Um demônio poderoso da Pérsia, ou seja, onde estava a área de jurisdição dele? Sei. Na Pérsia. Ele falou, o príncipe da Pérsia me resistiu. E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou. E aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias. E aí ele diz, depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E eu vou contender com ele também. Então aqui no livro de Daniel, por uma razão dele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que dominam países. Isso é muito louco, né? É muito louco. Porque será que eles, antes de caírem, já tinham essa função ou assumiram na Putz, queda? que pergunta maravilhosa. Tem essa resposta? Nunca pensei nisso, mas, Então, cara, é demais. É possível que eles já tivessem essa jurisdição. exato. Só que eles mudaram de lado. É. E aí é como se você tivesse uma cidade, uma pessoa que era legal e de repente ela virou um demônio. É. Muito bom essa pergunta. Nunca tinha pensado nessa Eu tava possibilidade. pensando agora, de repente eles já tinham essa função, viraram de lado e continuam com esse domínio, né? Se inscreva no canal Refúgio Cortes e já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a gente a trazer cada vez mais cortes de podcast para vocês.